Sejam bem-vindos, estamos de regresso com o debate parlamentar, o Parlamento Regional que reinicia os seus trabalhos nos próximos dias. Parlamento hoje aqui na RTP com José Prada, do PSD, Lopes da Fonseca, do CDS, Maximiano Martins, do Partido Socialista e Raquel Coelho, do PTP. Hoje, naturalmente, neste programa vamos abordar aquilo que se perspectiva para o próximo ano parlamentar, precisamente o último ano desta legislatura. Como é que o CDS olha para este ano parlamentar que aí vem? Antes de mais, queria dar boa noite a todos os telespectadores da RTP Madeira e também às pessoas que nos estão a ouvir na diáspora e aos presentes para este primeiro Parlamento desta primeira sessão legislativa. Aliás, o que tem acontecido no Parlamento é, infelizmente, uma má imagem para o exercício da atividade de deputado. Os partidos, sobretudo da oposição, têm apresentado um conjunto de propostas que são, muitas delas, do interesse de toda a sociedade, madeirenses, porto-santenses, e pura e simplesmente esta maioria do PSD, nem sequer se preocupa em deixar passar a urgência de um debate para debater. O que é que faz o PSD? Pura e simplesmente rejeita as urgências. Ora, ao rejeitar as urgências... Desculpe, eu não interrompi. Ora, ao rejeitar as urgências do debate importante de determinadas propostas, por exemplo, o CDS tem apresentado, o que é que acontece? Não há possibilidade desse debate. Ora, o PSD tem feito reiteradamente ao longo destes anos, destas dezenas de anos de Parlamento, é recusar, pura e simplesmente, quer as propostas sérias que alguns partidos apresentam, e muitas vezes deixa passar aquelas menos sérias. Não é aquelas verdade, que estão, deputado, não é verdade. Respeito. Respeito, o senhor está a responder. Não, o senhor, faltar à verdade, está a desrespeitar. Quando for a sua altura, vai responder. Portanto, não gosta de ouvir as verdades? Não, o senhor, se falasse a verdade não estava a interromper. Não gosta de ouvir as verdades? Fala a verdade que não interrompa. Fala a verdade que não interrompa. Se o seu deputado vai estar aqui para me interromper, os telespectadores já veem a estirpe de deputado que o PSD aqui tem. Calado, não o vou senhor deputado não tem respeito, tal como o seu partido não tem respeito nenhum pela oposição. Lopes da Fonseca e José Prada, não vamos entrar aqui em diálogo. O que acontece? Sobretudo, tendo em conta quem está lá em casa a ouvir que eventualmente não consegue tem aqui o exemplo que é o deputado do PSD. Na Assembleia Legislativa não respeita a oposição. E aqui, viu-se agora este exemplo de que não respeita a opinião dos outros deputados. Mas o PSD, para fazer isso, está a usar poderes que lhe são consagrados por via da maioria que tem. São consagrados porquê? Porque o regimento da Assembleia é aprovado pelo PSD. O CDS votou contra. Tem a maioria, portanto. Obviamente, é uma maioria musculada que, ao longo de quase 40 anos, impôs à oposição. Porque nós estamos contra este regimento. Aliás, é no regimento onde está todo este período. Falou-se agora das férias. É no regimento onde está o período de férias. É no regimento onde está o acto voluntário, que é impossível que exista um acto voluntário do Presidente do Governo Regional que se subordina ao Parlamento, que é o órgão máximo da autonomia, e está lá no regimento onde o Sr. Presidente voluntariamente vai, se quiser, à Assembleia. Onde é que existe em algum Parlamento um regimento que diga que o Sr. Presidente do Governo vai à Assembleia se voluntariamente o quiser? É algo estapafúrdio. Não existe em nenhum Parlamento. O Sr. Presidente do Governo tem de ir à Assembleia obrigatoriamente. Se for considerado importante a sua presença, deve lá estar. Não é voluntária a sua ida. Não é os Srs. Secretários que substituem o Presidente do Governo, se assim fosse. Então o Sr. Presidente do Governo não existia, não era preciso. Mas acha que o Presidente do Governo deveria ir à Assembleia? Devia ir à Assembleia. Por exemplo, semana a semana, como fica não digo semana a semana, ninguém me fala em semana a semana. O Sr. Presidente do Governo devia ir ao Parlamento todos os meses. Aliás, o CDS tinha uma proposta neste Pelo menos uma vez por mês. Pelo menos uma vez por mês devia ir à Assembleia. Porque o Sr. Presidente do Governo é Presidente do Governo de todos os madeirenses e porto-santenses e não apenas de uma franja que votou nele. E o Sr. Presidente do Governo Regional comporta-se como se fosse apenas Presidente do Governo. Já percebemos que vamos ter um debate aceso ao longo do próximo ano, mas vamos continuar aqui também com o debate e dar as diretas do PSD. Lopes da Fonseca, acha que este debate que está a acontecer internamente no Partido Social Democrata, com 5 candidatos à liderança, com eleições que vão acontecer em dezembro, congresso em janeiro, enfim, a perspectiva de Alberto João Jardim já ter anunciado que deixa o governo por essa altura, em que medida é que isso pode condicionar também este ano parlamentar? Aliás, eu não tenho por assegurado que o Dr. Alberto João Jardim tenha dito que deixa o governo por essa altura. É que muitas vezes ele surpreende-nos, aliás já o fez ao longo dos anos, em que era a última vez que há essa convicção também dentro dos próprios candidatos, mesmo nesta circunstância ainda não sabemos se é a última vez que é candidato. Mesmo nesta circunstância dos 5 delfins, ainda não sabemos. De todas as maneiras,
o que nós assistimos é que, decorrente destas eleições internas, temos um governo inerte, um governo parado. Todas as secretarias regionais não funcionam. Aliás, algumas delas mais parecem sedes de campanha. E isto é tremendamente negativo. Tremendamente, precisamente, tremendamente negativo. Ou seja, quando a Secretaria anda preocupado com o senhor Comissão, em vez de se preocupar com as Secretarias regionais estão preocupadas em resolver os problemas dos cidadãos e estão preocupadas mais com as eleições internas, então era melhor nem haver governo. Ou então o governo ficava, provavelmente, em suspenso. Mas estas eleições... Mas acho que, no fundo, o que está a sugerir é que os membros do governo que são candidatos deveriam se demitir. Provavelmente deveriam se demitir, porque se são candidatos e estão a assumir essa candidatura em vez de governarem, era preferível demitirem-se, porque não estão realmente a governar. Não estão a governar. E é um facto. A região está parada, em termos económicos, em termos sociais, e vê-se, começou um ano letivo com os problemas todos que decorrem daí. Aliás, o CDS já anunciou, vai fazer um debate protestativo. Queremos a presença do Sr. Secretário, porque isto é inadmissível que tenha começado um ano, já estamos com 3 semanas e com problemas de colocação de professores. Portanto, eu acho que estas eleições... que o Partido Trabalhista também apresentou um debate nesse sentido, isto para responder aqui à questão estas eleições colocada têm, aliás, é um debate, digo já, é um debate oportuno, porque o CDS também apresentou um debate protestativo sobre esta matéria e consideramos muito oportuna a matéria que escolheram. Por isso mesmo, nesta matéria, o PTP, em termos de transportes, vai ao encontro... Não estou a falar dos transportes, estou a falar além dos transportes, não, também além dos transportes, aliás, da educação. Da educação. Não, mas da educação... É um debate sectorial, mas... Dos transportes é oportuno. Em relação à pergunta que me fez, eu penso que isto é preocupante. Se nós tivermos um governo em autogestão até, eventualmente, a janeiro, ou até fevereiro ou março, não sabemos até quando. Ou seja, nós não podemos, na região, estar mais 6 meses a depender daquilo que vai decorrer das eleições do PSD. Estamos no ano que será um ano eleitoral. De certa forma, isto também condiciona aquilo que será o posicionamento dos partidos da oposição. Evidente. Ou seja, se nós tivermos em conta o cenário que se apresenta pela maioria dos candidatos em que, se forem eleitos, algum deles for eleito, tirando um caso, penso que é o caso do vice-presidente, que é candidato, que diz que continuará a manter-se no governo e admite essa manutenção no governo e que o governo cumpra a legislatura, tirando este caso, os outros já o afirmaram, pelo menos direto ou indiretamente, que estariam na iminência de, se ganhar algum deles, convocar eleições antecipadas, ou neste caso significa apresenta admissão o Presidente do Governo. Mas a questão não é essa, volto à questão da origem, ou seja, podemos ter eleições internas num partido, mas não fazer depender essas eleições internas da governabilidade da região. Não é possível. O PS teve eleições internas agora, mas o país não parou. O PSD, se tivesse eleições internas... O PS não está no governo. Mas o PSD, se tivesse uma disputa interna no partido, o que poderia acontecer é o Sr. Primeiro-Ministro metia-se do governo, pura e simplesmente. Não aconteceu nada disso. Não aconteceu nada. Desculpe, mais uma vez interromper-me. É que as pessoas estão aqui a ouvir... Mas isto é um debate ou é um monólogo? Se é um monólogo, a gente sermos todos. Quando o Sr. Deputado não está habituado. O Sr. Deputado não está habituado a estes debates, já entendi. O Sr. Deputado é que não gosta de ouvir as verdades. O Sr. Deputado não está habituado a estes debates. Paulo Portas foi candidato ao PP e não pediu a submissão. Não está habituado a respeitar as... É mentira o que estou a dizer. O Sr. Deputado não está habituado a respeitar. É mentira o que estou a dizer. O Sr. Deputado, tal como o seu partido, não respeita ninguém. Portanto, o que vai acontecer é que... Sim, são as verdades dos 40 anos. Ainda não me desmenti. O Dr. Paulo Portas... O Sr. Deputado está a interromper-me ostensivamente, que significa que as pessoas que o estão a ouvir mais não fazem do que ver que o Sr. Deputado representa uma maioria que não respeita... Se continuar com o seu raciocínio e se não repostar, digamos assim, se calhar... O que acontece é que nós estamos aqui a falar de umas eleições internas de um partido que neste momento está no governo. E se os candidatos à sucessão dentro deste partido são governantes, duas uma. Ou se demitem e deixam outros governar, ou não podemos continuar com esta total irresponsabilidade de um governo parado, dos madeirenses à espera de soluções, a economia não funciona, não têm capacidade de credibilidade para negociar com o Governo da República, os fundos comunitários não sabemos quando é que haverá negociação, ou o final da negociação, porque vão a Lisboa representantes do Governo menores, como soubemos ultimamente, nem sequer são os secretários principais, vão representantes menores, e, portanto, nós não podemos continuar com esta governabilidade que é um faz de conta. Vamos avançar, enfim, no programa, avançar com outro tema que tem a ver com uma proposta que o CDS já fez saber que vai apresentar no Parlamento, precisamente para a redução das subvenções aos partidos. Lopes da Fonseca, digamos que é o retomar de uma proposta, mas agora com este dado novo, que é a alteração do salário mínimo
regional, que vai acontecer também brevemente, e que vai, por via disso, também precisamente proporcionar que o tal chamado jackpot ainda seja maior para os partidos. Aliás, precisamente nós, políticos, e que queremos e devemos credibilizar a política, não basta dizer que a queremos credibilizar, é preciso apresentar propostas nesse sentido. E o CDS, desde que foi aprovada esta lei de estrutura orgânica em 2005, sempre se opôs. E nesta legislatura, desde o início que apresentámos todas as legislativas propostas no sentido de reduzir a subvenção, que é escandalosa. A subvenção é totalmente escandalosa. E, aliás, tanto mais escandalosa é que agora, com este aumento do ordenado mínimo, faz com que o aumento da subvenção vá para a ordem dos 4%. Significa que, passando de 5 milhões e 300 mil euros para 5 milhões e 600 mil. Ou seja, o valor de cada deputado dispara. Dispara cerca de 4%. A distribuição. Que é neste momento à volta de 110 mil euros, salvo erro, cada deputado, não é? São 133 mil euros ao ano. Por cada deputado. À volta disso. Exatamente. Significa que, com esta proposta, o CDS propõe que se reduza em 50% a subvenção, e agora vamos aqui assistir na Assembleia Legislativa, e espero que possamos assistir à coerência do discurso de alguma... Por um lado, o deputado, que ainda é deputado, o Miguel Sousa, se for coerente, terá certamente que encarar a nossa proposta como uma perspectiva de aprovação, porque o deputado já o disse que é preciso realmente reduzir as verbas, outros candidatos já o disseram, e também já agora fica aqui o repto. Como é que se irão posicionar os 5 candidatos à liderança do PSD façam uma proposta destas, quando alguns deles já no debate disseram que é preciso reduzir a subvenção? Ora, se é preciso reduzir a subvenção, tem uma oportunidade aqui. Mas dos 5 só um é que vota. De influência. Sim, é precisamente o discurso. É preciso influenciar a bancada do PSD, esses candidatos, Miguel Albuquerque, Cunha Silva, Manuel António, Miguel Sousa e Sérgio Marques, influenciar a bancada do PSD no sentido de aprovarem esta proposta. Aí é que demonstrarão que estão com boas intenções quando afirmam à população que também querem reduzir a subvenção. Ora, se querem reduzir a subvenção, então aprovem a proposta do CDS. E mais, se não houver essa influência da parte dos candidatos, e neste caso diretamente da parte de Miguel Sousa, no sentido de aprovar, então é porque nós concluímos aquilo que nós temos dúvidas. É que o líder parlamentar do PSD controla todos os candidatos neste momento. Se nenhum deles tiver influência no grupo parlamentar, direta ou indiretamente, é porque o Sr. Deputado Jaime Ramos controla os 5 candidatos à liderança do PSD. E isto é mais grave e as pessoas têm que ouvir. É que se o líder parlamentar Jaime Ramos controla a bancada ainda e tem influência nos 5 candidatos, líder parlamentar, é normal que significa que se tem influência nos 5 candidatos, então é perigoso, porque qualquer um deles que venha a ganhar vai se subordinar sempre ao deputado Jaime Ramos, e isso é muito perigoso para o futuro da região. Lopes da Fonseca, qual é a sua expectativa face a isto? Até porque o CDS também tem lá uma proposta. Aliás, eu penso que o timing escolhido para entregar esta proposta de alteração da Constituição foi o pior. Porque neste momento o Governo, em termos de mas o CDS também, no fundo, está a fazer uma autocrítica, não é? O PSD que iniciou o processo. O CDS já tinha anunciado que logo que fosse dado início ao processo, o CDS tinha um projeto de revisão constitucional. Não apresentar, não é? Um projeto de revisão constitucional que é cirúrgico. É sobretudo na perspectiva política. Ou seja, nós achamos que se deve debater o aprofundamento das autonomias, e é uma oportunidade para isso, o que não significa que o CDS não saiba de antemão que o clima político a nível da República não é o mais atual neste momento. Aliás, como é que nós podemos agora entender que a Assembleia da República desse uma prioridade, uma revisão constitucional, quando os problemas primordiais da resolução das empresas, o futuro das empresas, o futuro das populações, o futuro das famílias, está ao de cima das prioridades de um governo. Por exemplo, um governo não pode, obviamente, agora fazer, chamemos-lhe entre aspas, dar uma prioridade na Assembleia da República a uma revisão constitucional, e ninguém iria entender que isso fosse a prioridade de um governo numa situação destas. Agora, que é preciso aprofundar a reflexão sobre a autonomia regional e aliás, tanto é preciso aprofundar que nós, o CDS, já há muito tempo que defendemos, por exemplo, para dar um exemplo daquilo que nós defendemos, a limitação dos mandatos para todos os cargos executivos
e eleitos ou nomeados. É também uma bandeira do CDS de que os representantes, e quer os representantes, quer os residentes fora das regiões da diáspora, possam votar para a Assembleia Legislativa Regional. E por que não? Aliás, o CDS tem essa bandeira há muito tempo e só ultimamente é que vimos um candidato defender essa mesma ideia. Aliás, é curioso que muitos dos candidatos que agora se perfilam à liderança do PSD parece que foram ler a cartilha ou os programas dos partidos da oposição. Pelo menos o CDS já conseguiu plasmar pelo menos 50 propostas que já foram anunciadas por alguns desses candidatos que estão nos nossos programas do passado. E até fomos buscar algumas que já em 1976 nós tínhamos no programa, que foi aquela anunciada da uniformização do âmbito fiscal na Madeira. Isto já o CDS defendia desde 1966, ou seja, não vamos agora aqui pensar que o CDS anda aqui na oposição a dormir há muitos anos. Não, provavelmente estes candidatos é que há muito tempo que já deviam ter-se apercebido que a realidade no PSD iria alterar-se um dia. Agora, para terminar, eu acho que esta Comissão Eventual da Revisão Constitucional vai refletir sobre os problemas. Eu penso que as coisas que se fazem na Assembleia da República são sérias e vão refletir. Agora, o clima não é, obviamente, um clima de 2/3 para aprovar qualquer revisão constitucional. Eu vou pedir a vossa brevidade, temos ainda poucos minutos, mas gostava que fizessem uma pequena declaração sobre a última avaliação do segundo trimestre, sobre o plano de ajustamento por parte do Ministério das Finanças. Um dos pontos refere, por exemplo, as parcerias público-privadas, que é uma matéria que se tem falado muito, das concessionárias via expressa e via litoral. O Governo promete que até ao final deste ano preveu, enfim, o fecho desse processo negocial que se tem arrastado. Lopes da Fonseca, de uma forma muito breve, acredita que isso poderá acontecer? Eu remontava na história política recente, onde tivemos uma comissão de inquérito às parcerias público-privadas e veja o que é que deu. Aliás, levantaram-se tantos problemas nestas parcerias público-privadas e dúvidas que não foram nenhuma esclarecidas. Como é que um governo anuncia que vai encerrar o dossiê das parcerias público-privadas até dezembro? Um governo que já escalpelizámos aqui toda a situação política regional, que está numa inação e numa inércia total, como é que vai resolver um problema destes quando a prioridade do governo neste momento são as eleições internas do PSD? Nós não acreditamos em nada disso. E assim concluímos mais esta edição do programa Parlamento. Eu agradeço naturalmente a presença dos deputados da Assembleia Regional neste debate. Voltamos de hoje a 8 dias com os deputados da Madeira na Assembleia da República. Por hoje é tudo. Boa noite. Fique bem.